Meu nome é José Carlos Petronilo Passos Souza. Eu nasci em 9 de março de 1954 em Salvador, Bahia. Eu sou uma pessoa que eu me considero simples, gosto de fazer e ter amigos, né? Gosto muito da medicina, continuo atuando, agora mais recentemente também nessa função de ensino, em que a gente, eu digo sempre, procura contribuir na formação das pessoas. E a coisa que eu fico mais feliz é quando um aluno, né, os alunos, dizem o seguinte, que eu contribuir com alguma coisa por eles. Mostrar para as pessoas o melhor caminho a seguir, elas que tomam a decisão, não somos nós. Não é? E os próprios pacientes que a gente coloca esse tipo de coisa. Então, ser médico foi a minha vida, não é? 47 anos, e se me Deus der força, a gente ainda vai ficar um pouquinho aí nessa estrada. Meus pais se separaram, eu tinha 5 anos de idade, e a partir desse momento foi o quê? Ver aquela figura de pai, relativamente jovem à época, mas que abdicou até de sua vida pessoal para poder cuidar da gente. Então essa é uma imagem muito forte para mim, de ter aquela pessoa que cuidava da gente, fazendo o papel de pai, mas também de mãe. Então, meu pai sempre foi uma pessoa que assimilava conhecimento com muita facilidade, de todas as formas. E ele tinha uma habilidade manual fantástica. E ele aprendeu a costurar. Não era ser alfaiate, era costurar. Então, nós éramos pessoas pobres, não é? Mas eu andava bem vestido, porque ele que costurava para mim. Eu era magrelo e pequeno, então qualquer pedaço de pano, não é, dava para fazer uma calça, uma camisa. No passado, essa experiência de infância era fantástica, porque a gente tinha brincadeiras de todo tipo, não é? Jogar gude, e jogos de gude de vários tipos de jogos, né? Bateu, ganhou, triângulo. A televisão surgiu, não me lembro quantos anos eu tinha à época, né? Surgiu a televisão, imagina, aquela coisa absurda, né? Como é que a gente, em vez de ir para o cinema, tinha coisas para assistir na TV. Só que, como tudo que é lançado, né? Quando é lançado tem um valor alto. E meu pai tinha prioridades, ele sempre teve. E a TV não foi assim a primeira prioridade. Então, né, nessa avenida de Zé Carlos, nós morávamos, a gente ia muito para a janela de Seu Jorge. Não é? A gente chamava de Charutão, porque ele fumava charuto, então o apelido dele, criança sempre bota apelido, né? Então era Charutão. Então eu me lembro que a gente ia para a janela, a gente ficava do lado de fora, né? E assistindo Polícia Rodoviária, Lobo, que também era um programa que tinha, né? Então a gente ficava na janela dos outros, né? Até quando lá em casa também meu pai conseguiu comprar uma TV, uma televisão, como chamava na época, né? Quando eu fiz o vestibular, só existiam duas faculdades de medicina da Bahia. A Faculdade de Medicina da UFBA e a da Baiana, que era privada, né? Eu fazia o terceiro ano e meu pai, com algum sacrifício, conseguiu pagar um cursinho para mim. Então eu ia para terceiro ano no colégio público pela manhã e à noite ia para esse cursinho pré-vestibular. Mas ele dizia o seguinte, olha, se você não passar no vestibular, você vai para o exército, que eu não quero malandro dentro de casa. Aí fomos fazer o vestibular, fizemos o vestibular, eram 10 candidatos para uma vaga. Então no dia de sair, o resultado do vestibular saía geralmente no rádio. No dia seguinte saía no jornal, publicado no jornal, né? Então ficava, vai sair hoje, amanhã e tal, aí até que resultado da vestibular da UFBA. Aí fala aquelas outras coisas das outras faculdades todas, até que chegou a vez da faculdade de medicina. Então vamos para agora os aprovados em medicina. Nossa Senhora, como tinha gente com a letra A, não é? E depois com a letra J. Aí quando chegou na J, aí o batimento cardíaco aumentou, não é?
e aí tome-lhe João, tome-lhe Joana, tome-lhe isso, tome aquilo. Aí começaram os Josés, e até que o cara que estava transmitindo, na rádio que estava assistindo, comeu radinho de pilha debaixo do travesseiro, até que, em determinado momento, o locutor disse, para dar pausa, né? E José Carlos Petronilo Passos Souza. Aí, cara, é uma emoção que até hoje, não é? É uma lembrança fantástica daquela vitória, né? Daquele momento. E aí, claro, minhas irmãs, meu pai vieram me abraçar, os vizinhos todos, né? Era uma avenida, os vizinhos todos saíram e alegres e tal. Então, foi um momento assim especial, né? Quando a gente não tem muito sacrifício, a gente ganha e tal, mas certo. Mas quando você tem muito sacrifício, então isso representou muito para mim, não é? Aqueles meses todos, aquele ano inteiro, não é? De sacrifício, de estudo, de diversão, certo? E de sacrifício de meu pai. Então, eu costumo dizer que a figura mais importante da minha vida foi seu Durval. Sem ele, eu não teria chegado a lugar nenhum. Com toda sinceridade, não teria chegado a nenhum lugar. Além de gostar da medicina, de exercê-la, tanto é que após 47 anos de formado, eu continuo gostando e trabalhando, né, na medicina. É o que eu sempre falo para as pessoas, você tem que fazer aquilo que você gosta. Se você não gosta, você até pode fazer, mas é muito melhor quando você faz com prazer. E eu faço medicina com muito prazer. Então, a medicina, para mim, é tudo na vida. Tem gente que fala assim, todo mundo tem sua cruz para carregar. Aí outros, a minha é mais pesada. Isso é muito relativo, não é? Tem gente que pesa um peso de nada e está achando que é todo o peso do mundo. Tem gente que pega um peso enorme e acha até que é leve, desde que aquilo traga algum tipo de retorno para essa pessoa. Eu sempre disse para ele que o mais importante era ser uma pessoa de bem, de caráter, de honestidade. Esse era o que eu traçava para ele e era o meu desejo. E eu fiz de tudo para que ele pudesse trilhar esse caminho. E hoje eu posso dizer o seguinte, não é porque é meu filho, ele sabe disso, quando eu tenho que falar as coisas também que não são agradáveis para ele, eu falo, mas eu não posso pegar e deixar de reconhecer, certo, o que ele é como pessoa. A gente, às vezes, no dia a dia, a gente não tem assim, tempo ou a energia, né, para poder estar verbalizando, apesar que a gente sente, né, mas às vezes não verbaliza todo o amor, todo o carinho que a gente tem. Mas dizer que é um cara assim, é uma figura masculina mais especial que eu tenho na minha vida, meu amigo, meu parceiro, meu exemplo, né, pessoal e profissional. Então só quero pedir a ele especificamente, né, saúde, proteção, né, que Deus guie os caminhos dele, né, que ele continue sendo esse cara assim maravilhoso, especial, né, na minha vida e na vida dos outros, e que nossos caminhos estejam juntos assim por muitos anos, ainda por muitas décadas, para que a gente possa celebrar esse momento e outros ainda juntos.